Olá pessoal, bom dia, de volta novamente com as nossas lives. Hoje eu resolvi gravar essa live por algumas situações que acontecem, algumas pessoas me reportam no dia a dia e está se tornando muito comum no dia a dia das operações de tecnologia. Isso não é de agora, né? Isso sempre aconteceu e eu acho que com um volume muito maior, porque praticamente estava sentado do outro lado da cadeira como prestador de serviço e não como tomador. Então eu ficava meio, como é que eu posso dizer, fora do contexto, né? E ninguém me reportava, enfim, o fornecedor não acaba não contando todas as coisas para vocês, para a gente, né, no caso. Então, quando você vira, quer dizer, como prestador de serviço, os concorrentes acabam não contando as coisas. Você é prestador, tomador de serviço, as coisas começam a chegar para você, porque você tem outros grupos, né, que compartilham esse tipo de informação. E aí, a crise dentro da operação de tecnologia, ela é só a causa, quer dizer, só o efeito. A causa, muitas vezes, ela começa lá no alinhamento de expectativa, lá no processo de pré-venda. Então, parece muito básico isso que eu vou falar, mas muita empresa não faz o básico e está perdendo muita grana lá na ponta, quando a operação está rodando por algum desalinhamento que aconteceu lá atrás, é cobrado um tipo de serviço, um nível de serviço, um tipo de qualidade de serviço, e o fornecedor não consegue entregar. Seja ele porque não tem competência técnica, seja ele porque não tem mão de obra para entregar, isso acontece. Então, no processo de pré-venda tem que estar muito bem alinhado e validado pelo cliente, inclusive as expectativas, e tem aí o risco. Muitas vezes eu vejo deixar muito subjetivo, frases como etc., frases como esses serviços e muito mais, sabe? Deixa o negócio muito amplo e esse muito mais, esse etc., que vai fazer a diferença e vai dar pau no processo da gestão da operação lá na frente. Então, eu separei aqui rapidamente quatro frentes que precisam ser tomadas cuidado. Processo de pré-venda. Processo de pré-venda, desde a primeira conversa que você tem com o cliente, tudo tem que ser anotado. Grava-se a reunião, pede autorização para gravar a reunião. Você leva isso para dentro de casa, desenha o escopo técnico antes mesmo de fazer preço. Escopo técnico, muito detalhe, com todas as atividades que vocês vão executar, a abrangência desse serviço, os perfis que vão ser contemplados, não precisa colocar a quantidade, não é body shop, é serviço, os níveis de SLA, os tempos de atendimento para cada localidade, para cada serviço, se for para cada grupo de usuário, ou para cada planta, se for indústria. Então, tudo isso precisa
está no escopo da proposta técnica. Outro item dentro da escopo da proposta técnica, o que você não vai fazer. Cara, é o seguinte, isso aqui eu não vou fazer. Eu não vou comprar software para você, por exemplo. Eu não vou comprar equipamento. Eu não vou contratar pessoas para você, para alocar dentro da operação. Posso até fazer, mas é outra proposta. É outro serviço. Não tem a ver com o serviço que eu presto hoje. Isso precisa estar muito bem claro. No processo de venda, na negociação, processo que é natural, de desconto, de negociação comercial, preço, etc. O desconto, se ele tiver atrelado com mudança de escopo, presta bem atenção. O desconto, se ele tiver atrelado a mudança de escopo, tem que voltar lá para a pré-venda. Não dê uma de esperto que comercial não é técnico. Comercial é comercial, não é técnico. Para meter a mão em escopo técnico, você tem que voltar lá para a pré-venda. Para ver se aquele pedaço de escopo ou aquele pedaço que você está afirmando que você vai entregar de uma forma e vai entregar de outra, não vai impactar o restante da operação. Porque às vezes você desenha a operação de uma forma que é um Lego. Se você arrancar uma pecinha, ele não vai rolar. Entendeu? Então volta para desenhar. E muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes isso não acontece. E aí qual que é o efeito colateral? Lá na frente o cliente vai pedir para você fazer determinada atividade e você vai falar assim, não estava no escopo. Eu falo assim, mas aquela reunião que eu pedi, aquele bate-papo que a gente fez, aquele alinhamento no café que a gente fez. É isso. Eu já toquei inúmeras operações. Pequenas, médias, grandes, gigantes, complexas. Indústrias críticas de bebida, de finanças, seguradora, governo, caos. Operação e projeto dentro da cozinha do cliente é o caos. E muitas vezes, a hora que você faz a venda, vamos supor que está tudo certo, você faz a venda. O cara que vendeu, o cara que desenhou, ele não participa do processo de transição para a equipe que vai tocar a operação. Aí já tem um grande ato que causa um puta de um desconforto para o cliente. Porque normalmente, não são todos conhecedores. Esse grupo que vai assumir a operação, ele não lê a proposta técnica. A passar de olho, isso aqui é escopo A, escopo B, isso aqui eu já sei como é que faz. Mas não sabe exatamente no detalhe o que precisa ser entregue. Então veja, chega na transição aquele caos.
aquele caos. Os caras não leem a proposta. Aí começa a briga aqui. Aí o cliente já briga com o gestor da operação, que muitas vezes promete um nível de senioridade e entrega outro. Ou o gestor da operação não está preparado, ou não conhece aquele tipo de indústria que ele está tocando, ou ele nunca tocou uma operação com aquele perfil, ou ele nunca tocou aquela operação com aquela quantidade de pessoas. E o gestor da operação, sim, precisa ter conhecimento técnico. Precisa escovar bit, mas ele precisa ter conhecimento técnico. E acha que não, é que nunca tocou operação. Nunca tocou. E eu já vi inúmeras operações entrar em crise porque o gestor não consegue fazer proposição. Ele não é o protagonista. Ele está sentado lá na rabeira da carroça e outra pessoa está pilotando a operação para ele. O gestor não pode ser refém. Ele tem que ser protagonista da operação. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai passar a segurança para o cliente. Do tipo, deixa que eu faço. Eu sei o que eu estou fazendo. Deixa que eu resolvo. Isso passa uma segurança que não tem tamanho. E aí, muitas vezes, os gestores das operações, eles roem a corda. Ele começa a não entregar, ele começa a não reportar para dentro de casa, a empresa que ele trabalha. Os problemas que estão acontecendo na operação, isso vai começando desse tamanho. Você vai tomando uma proporção e vira a crise lá no final, e culmina com o rompimento de contrato. Então, essa etapa de transição entre venda / pré-venda e a transição, para mim, o gestor que vai tocar a operação, ele tem que fazer parte, não é tocar a pré-venda, mas ele tem que participar de algumas reuniões estratégicas da operação que ele vai tocar. Eu fazia isso quando estava como prestador de serviço. Traz o cara. Vai ficar muito mais fácil para ele tocar a operação quando ele participa do desenho. E aí, querer economizar centavos e gasta milhão lá quando a operação entra em crise. Então veja, essa etapa de transição faz total diferença no jogo. Bom, quando você está na transição, normalmente você está montando um time. Você está montando um time. E muitas vezes acontece de colocar time sênior no início para impressionar o cliente e depois esse negócio vai capotando ao longo dos anos, dos meses, para reduzir custo, para aumentar a margem. Isso tem que se fazer? Tem. Mas o equilíbrio da pirâmide dentro da operação ele precisa existir. Não dá para ter só júnior, não dá para ter só pleno e também não dá para ter só sênior. Porque a operação não para de pé. Ela tem que ser exatamente do jeito que ela foi desenhada. Então, esse exercício você fica lá na pré-venda. Compreende? Porque a hora que você faz exercício, esse exercício lá na pré-venda, e ver se a operação para de pé,
lá na operação vai ser muito mais fácil de executar. Muito mais fácil. E aí que eu vejo é gestor tomando decisões no cheiro, fora do que foi desenhado, aí é lógico que vai entrar em crise. Fato que vai entrar em crise. Porque o cliente está vendo. O cliente está vendo que você está esvaziando a operação dele. O cliente está vendo que está mudando o nível de qualidade de serviço. O cliente está lá. Então, presta muita atenção quando você for montar a sua equipe para colocar exatamente o que foi desenhado para venda. Não dá uma de doido, de inconsequente, de tomar a decisão pelo seu cheiro. As decisões precisam ser compartilhadas junto com quem desenhou a operação. Quando você vai tomar alguma decisão na operação, precisa estar alinhado para ver se faz sentido aquela decisão. Se vai ter impacto com que dentro da operação, com aquela decisão que você vai tomar. Porque o cara que desenhou, ele pensou de uma forma, você está pensando de outra. É por isso que é importante o gestor da operação participar do processo de pré-venda, participar do desenho da solução. Ele não precisa participar de tudo, mas ele precisa participar das reuniões importantes de desenho de escopo. E por último, não menos importante, quando você está dentro da operação, um pouco antes de entrar na operação, só uma observação aqui, você está montando um time. Não monta time com gente ruim. Ele vai te derrubar. Você monta time, nem que demore um pouco, mas coloca pessoas boas, pessoas indicadas, pessoas experientes. Operação, você pode até ter um nível de senioridade baixo, mas quando ela está madura, você tem condição de treinar alguém na base. Não faça isso no início, tu vai quebrar a cara. E dentro da operação, o gestor que vai tocar, ele tem que ter algumas habilidades. Algumas. A primeira coisa é a coragem de ter conversas difíceis com o cliente, com a empresa que ele trabalha, que ele deve satisfação. Ele não é funcionário do cliente. Essas conversas difíceis precisam ter logo no início da operação, logo quando começa a aparecer os problemas da operação. Entendeu? E aí, o despreparo nesse nível de gestão dentro da operação, certamente vai culminar numa crise e possivelmente um rompimento de contrato. Entendeu? E aí, por isso que a gente está preparando um curso de formação de gestores de operação e CTOs, porque a gente vai treinar tanto que presta serviço quanto o cara que cuida do negócio chamado tecnologia.
Dentro da operação, a segunda habilidade que eu acho super importante é a da comunicação. Com o time, com o cliente, com a empresa que você trabalha. Essa roda precisa girar. Você precisa ter reuniões diárias com o seu time, chama daily normalmente, para ver o que aconteceu no dia anterior, o que você precisa melhorar para o dia seguinte. Alguma crise que passou de um dia para o outro, algum problema que passou de um dia para o outro, que impacta o negócio do cliente. Essas conversas precisam existir. Reuniões semanais, inicialmente diárias com o cliente, depois semanais. Isso vai ajudar muito, muito a estreitar a relação, a criar intimidade, a ter um relacionamento bom. Não tenha distanciamento com o cliente. Não tenha distanciamento com o cliente. Não vai prejudicar. Não tenha distanciamento com o cliente. Eu vi várias operações em crise. O gestor da operação que prestava o serviço tinha medo do cliente, medo de apresentar algum problema, medo de sentar e discutir algum problema difícil. Então, por isso que eu coloquei o tema da live aqui. Não pode ter medo. Precisa enfrentar o problema de frente. O adulto ou não é. O garoto não serve para trabalhar em operação de tecnologia. Garoto é garoto. Gestor de operação de tecnologia, o cara tem que estar aqui, ó, na veia, e respirar aquilo todo dia. O cara tem que enfrentar aquilo todo dia. Eu já tive operações, velho, o cliente socava porrada todo dia, a equipe de 600, 700 pessoas. Velho, se tu é fraco, você vai capotar. Capota a operação. Você tá mexendo no business do cliente, velho. Você tá na cozinha do cara. Entende? Você queimar o ovo lá é o ovo queimado que ele vai entregar pro cliente dele. Então, só pra gente encerrar, a gente vai continuar essas lives. Eu venho prometendo, mas enfim, a gente está reformulando todo o portfólio de curso para a gente começar a lançar esse curso preparatório para gestores de operação, de projetos e CTOs. Esse relacionamento com o cliente precisa ter. Isso só constrói com entrega de qualidade. Presta bem atenção. Você só constrói confiança com o cliente, entregando com qualidade, sendo transparente. Que problema vai ter? A diferença é o tempo de resposta que você dá. E a diferença é o tempo de resolução que você vai dar. O nível de competência técnica que você tem dentro da operação para resolver. Sua rede de relacionamento no mercado, caso não tenha essa competência da operação, você dá um estalo de dedo do cara cair lá dentro e resolve o problema. Beleza? Fica aí essas 4 dicas, essas 4 etapas do processo B: pré-venda, venda, transição e gestão da operação. Amanhã a gente volta com mais uma live falando do mesmo tema com mais profundidade. Valeu, até amanhã.